Olá, sejam todas muito bem-vindas. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de uma forma simples, como ela deve ser. Em nosso episódio 27, nós vamos falar sobre honrai vosso pai e vossa mãe. Como deve ser nossa relação com os nossos pais, o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina. Então, vamos estudar. Para começar mais um podcast, vamos agradecer à Escola de Música Rádio Café Music e ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os nossos episódios do podcast. Se você quiser acompanhar o trabalho deles, siga lá no Instagram, @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Aproveite que está no Instagram, siga a gente também, mande sua mensagem, @Espiritismo Simples. Vamos lá então para o nosso episódio de número 27, a gente vai falar hoje sobre honrai vosso pai e vossa mãe. Esse termo, de honrar o pai e mãe, ele está como a quarta das instruções dos 10 mandamentos, ou decálogo, como você quiser chamar, de amor e caridade. Honrai vosso pai e honrai vossa mãe. Nesse episódio a gente vai entender o que tudo isso envolve, Honrai vosso pai e vossa mãe, ele traz muitos ensinamentos que a gente vai ter uma percepção bem mais ampla do que, na verdade, a gente às vezes pode já ter aprendido. Honrar pai e mãe envolve muita caridade, envolve muita gratidão e humildade. E assim tem que ser essa relação do início até o fim, E a gente vai perceber que essa relação com os nossos pais, de certa forma, nunca vai se findar. Para a gente estudar sobre honrai o vosso pai e vossa mãe, a gente vai fazer uma consulta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, e que já nos traz como uma primeira lição que não se pode amar ao nosso próximo sem amar aos nossos pais. Ou seja, não adianta a gente pensar em amar o mundo todo, de uma forma completa, se a gente não conseguir amar até aqueles que estão dentro de casa, que nos deram a oportunidade da vida, ou que nos acolheram, ou nos adotaram como pais. A gente já tratou até desse mesmo sentido em outros episódios, em episódios anteriores. E é uma grande verdade. A gente precisa compreender o amor dentro de casa. A gente tem que compreender como a gente vai praticar esse amor com os nossos próximos. Se a gente não fizer com pelo menos aqueles que estão perto da gente, imagina a dificuldade dessa tarefa quando a gente quiser levar para o mundo todo. Então, antes de pensar em salvar o mundo, vamos pensar em amar quem está dentro de casa, quem está do nosso lado. Mas essa tarefa de honrar pai e mãe, ela não se limita unicamente a gente amar eles, A gente tem que compreender o sentido maior, o sentido mais amplo. O que envolve esse sentido mais amplo de amar? Amar também é respeitar, amar também é cuidar, amar também é estar perto, é demonstrar muitas vezes. E também temos uma frase que quem traz é novamente o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. E é justamente sobre isso que a gente retoma para aquele ponto de gratidão, Quando a gente trata de pai e de mãe, a gente tem que considerar o quanto que eles fizeram por nós lá no começo da nossa vida, em nossa infância, e o quanto que a gente tem que retribuir de alguma forma. Essa forma que a gente tem que retribuir é com o cuidado, é com o amor e com o respeito. Eu vou trazer uma frase que ela pode soar até um pouco indelicada, mas a gente vai conseguir compreender um pouco desse sentimento de amor e de gratidão que a gente tem com os pais. A frase é: a forma como você trata e lida com os seus pais pode dizer muito sobre você. É mais ou menos ainda refletindo aquele pensamento de amar o mundo sem antes amar dentro de casa, sem antes amarmos os nossos pais. Claro, a gente tem variáveis nessa conta, Existem pais desequilibrados, existem pais violentos e que às vezes não colaboram para que essa situação de amor, de afeto, de troca seja favorável. Mas a nossa tarefa não é corrigir ninguém no mundo. A gente pode instruir, a gente pode indicar caminhos, mas não corrigir. A gente tem que amar do nosso lado, da nossa parte, a gente tem que cumprir a nossa tarefa e aguardar com resistência pela reciprocidade, mesmo que ela demore a chegar, mas resistir com reciprocidade. Mas eu tenho muito problema em casa, brigo com os meus pais, não gosto das atitudes deles, mas a gente tem que entender que a obediência também é uma das formas de demonstrar o amor, da gente mostrar, não é uma submissão, mas a gente tem que respeitar com humildade, compreender a tarefa que eles têm em nossa vida. A gente pode perceber, não é todo pai, porque a gente fala de pais que eles são
unanimidades, mas o respeito é o mínimo que a gente tem que ter por eles. Chico Xavier já nos trouxe um ensinamento mais relacionado a essa questão da gente amar do nosso lado, né? Cumprir a nossa tarefa e aguardar com resistência pela reciprocidade. Chico dizia: aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. É isso que a gente tem que pensar e esse tem que ser o nosso objetivo. Não vamos querer mudar os nossos pais, eles também vão ter dificuldades, eles estão também num processo evolutivo, eles também querem fazer o melhor, tanto para eles quanto para os seus filhos. Mas calma, não se rebele, não tente mostrar à força o outro lado, o outro caminho, faça a sua parte. E estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra que se a gente tem que amar até mesmo os nossos inimigos, por que não amar os nossos próprios pais? Felizmente, a gente sabe que o mais comum é que a gente encontre pais que fazem de tudo pelos filhos, que se dedicam ao máximo e às vezes não são notados. Eu consideraria e coloco aqui como heróis do dia a dia, que às vezes são pouco valorizados. A gente tem que pensar neles, né? Como é que eles acabam demonstrando essa forma de amor. E é justamente disso que eu vou falar a partir de agora. Vamos considerar a forma como eles expressam o amor deles. Tem alguns que chegam dizendo eu te amo todos os dias. Tem outros que falam Deus te abençoe antes de você sair de casa, que dão um beijo na testa. Tem outros que lavam e passam suas roupas ou compram o seu doce preferido quando viu no mercado. Tem alguns que mandam correntes de bom dia no WhatsApp, mas tem outros que fazem de tudo para estarem perto de ti o máximo de tempo que puderem. É um pouco de tudo isso, né? Isso aqui é até uma forma que eu busquei de inspiração no livro As 5 Linguagens do Amor. E cada pai, cada ser humano, de uma forma geral, tem uma maneira de demonstrar o seu amor. Não se sinta pouco amado ou pouco querido se às vezes o seu pai não chega todos os dias de manhã e fala filho, eu te amo. Ou se sua mãe não te compra todas as vezes um presente do jeito que você queria, que você não tem exatamente todo o ideal materialista que às vezes você gostaria de ter, né? Cada um demonstra de alguma forma e a gente tem que entender pela nossa parte e respeitar. Depois a gente vai até perceber que quando a gente fica chateado pela forma como eles demonstram o amor que não te agrada, é porque às vezes a gente faz um comparativo com a forma que a gente demonstra o nosso amor. Se você é uma pessoa que gosta de um abraço, do beijo, e não sente, não percebe isso dos seus pais, é porque a gente tenta trazer esse paralelo e fazer comparações com a gente, com a forma como a gente demonstraria. Mas, por exemplo, se você um dia for pai, você for mãe, você gosta desse abraço, mas seu filho não for desse sentido, de que ele não gosta de ser tão abraçado, para ele às vezes vale mais que você esteja um dia junto dele para assistir um filme, para assistir uma partida de futebol, para que você saia com ele para o shopping. Então, cada um tem a sua particularidade. E todos nós temos sim uma dívida sagrada com eles. Mas que dívida sagrada seria essa? É uma dívida de privações, uma vida de privações que os nossos pais acabaram tendo, de renúncias, de noites sem dormir, de olheiras, de preocupação, de ansiedade e muitos medos. É essa dívida que a gente tem. Ah, mas eu não pedi, eu não queria dessa forma, eu não queria ficar com esse débito. Não queria, mas foi necessário para o seu crescimento. Se você hoje está aqui, você deve muito aos seus pais. Então, nós temos, sim, essa dívida sagrada com eles. E qual a nossa tarefa? Retribuir. Eu tenho um amigo que ele reproduz uma frase que para ele é quase como um mantra, né? Diz assim: amar o outro é levar prejuízo o tempo todo, mas é um prejuízo que vale a pena. A gente encontra um vídeo do Padre Fábio de Mello falando justamente isso lá no YouTube. Amar o outro é levar prejuízo o tempo todo. Quantos prejuízos nossos pais já tiveram com a gente? Quantas oportunidades tiveram e colocaram nós, enquanto filhos, como prioridade? É esse o prejuízo, é esse o débito que a gente tem. E novamente, vamos acertar essas contas, com amor, com dedicação a eles e com carinho. É a melhor forma da gente sanar essa dívida. Ah, mas eu tenho que chegar no 0 a 0 e acabou? Não. Aí é que está o segredo. Vamos deixar essa conta positiva. Vamos amar a mais. Vamos demonstrar a mais. E também não se sinta pressionado se a sua forma de demonstrar não for essa tão expansiva. Também, às vezes, sua forma de demonstrar o amor é agradecendo todas as noites pela vida deles.
Às vezes é conversando com um amigo e todo exemplo que você vai dar, você fala: nossa, mas minha mãe ela faz isso. Nossa, mas meu pai ele faz de uma outra forma. Ou então, numa oportunidade que seus pais estão fazendo alguma tarefa, estar pronto para tentar ajudar. São diversas formas que a gente pode demonstrar esse amor e tentar melhorar essa nossa dívida. Poxa, mas eu já tenho os meus pais desencarnados, será que tem alguma forma de eu sanar essa dívida? Olha, se você não teve muitas oportunidades até em vida, porque faltou-lhe tempo, a forma que a gente pode melhorar esse quadro e sempre se sentir bem é demonstrando a tal da gratidão. E essa gratidão, hoje, ela vem por forma de oração, de prece, nesse carinho que a gente aplica em todo momento que a gente volta para dentro de si. Agradecendo pela vida, buscando a felicidade o tempo todo, é uma forma de agradecer e de chegar até os nossos pais que a gente está bem. E não tem nada melhor para um pai do que para uma mãe do que ver a felicidade dos filhos. E por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, tem também um pai que ele está por trás da gente, e se com os nossos pais aqui na Terra a gente já tem essa dívida sagrada, qual o tamanho da dívida que a gente tem com aquele que criou a vida? Com aquele que nos deu a oportunidade de estarmos aqui enquanto seres humanos e termos a oportunidade de crescer e evoluir sempre? Com Deus. Esse tem que ser um pai que a gente tem que pensar o tempo todo e buscar honrar mais do que nunca. Honre seus pais, mas também não esqueça do Pai Maior, o Pai Celestial. E assim a gente vai direcionando para um final do nosso podcast, um episódio que foi direcionado especialmente para esse Dia dos Pais. Vamos pensar nesse pai, nessa mãe, né? O que representa essa força, essa imagem do pai e da mãe? Temos pais que são mães, temos mães que são pais, mas essa imagem daquele que deu a oportunidade da vida, daquele que te cuida com carinho, daquele que te abraça, daquele que te ensina, que te instrui. Pense sua missão em vida, mas também pense qual sua missão com essas pessoas. Tem algum propósito por trás de tudo isso. Fim do nosso episódio. Mais uma vez agradecer à Rádio Café Music, ao estúdio da Rádio Café. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno, este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.